Obrigada. Carone, acho que a gente é da mesma época de escola. Também tive o SPB. Bom, gente, eu estou aqui representando a GESPER, que é a Associação dos Gestores Públicos do Estado de São Paulo, entidade que representa a carreira de analista em planejamento, orçamento e finanças públicas. Essa carreira, na maioria dos estados, é chamada de auditor também, não fiscal, mas auditor de controle interno ou auditor de controle e finanças. Tá? A minha experiência maior é que eu entrei em 2014 no Estado, trabalhei a maior parte do tempo na Contadoria Geral do Estado, basicamente na consolidação geral do balanço e na prestação de contas do governador, que é feita todo ano, né, para o Tribunal de Contas do Estado. Trabalhei também um tempo numa agência reguladora de serviços públicos, a Arcesp, e agora eu estou designada corregedora na atual Controladoria do Estado. Eu sei que a Lígia já falou um pouco do ciclo orçamentário. Na verdade, eu vou falar da gestão do ciclo orçamentário no Estado, não aqui na Lesp. Tá? Então, o ciclo, em geral, em todos os estados, na União dos municípios, ele se compõe de 4 fases. A primeira fase, ela passa pelo diagnóstico e formulação das políticas públicas, o que é necessário. A partir disso, é transformado num documento orçamentário, né? Que é o PPA, seguido depois da LDO e da LOA nos respectivos tempos que a Lígia já comentou com a gente. Essa elaboração aqui no Estado de São Paulo é feita pelas carreiras de especialista em políticas públicas, na formulação das políticas, e pelos APOFs, na parte orçamentária, né, de formular o orçamento. Na sequência, é enviado para o Legislativo, onde é discutido, votado, e aí vai para execução propriamente dita, que é o pagamento, né, a transformação de toda essa arrecadação de quase 300 bilhões, está na mão da Secretaria de Fazenda fazer todos esses pagamentos, né, para todos os professores, para todos os médicos, para executar todas as obras, fazer todos os investimentos. Basicamente, a execução orçamentária é feita pelos APOFs também. Tá? E a última fase, que é a fase de controle e avaliação, é o controle do gasto público, que é super necessário, né, para ser bem aplicado toda essa arrecadação que foi feita, e a avaliação das políticas públicas para ver se elas realmente impactaram na sociedade, não impactaram, reavaliar, ver se vai mudar, se vai continuar mesmo, e realimentar esse ciclo. Tá? Então, São Paulo, em 2008, criou essas 2 carreiras de ciclo de gestão, que são os especialistas em políticas públicas e os APOFs. E o primeiro concurso foi em 2010, e desde então a gente trabalha com isso hoje na Secretaria de Orçamento e Gestão, que fica com a primeira parte e o finalzinho da última, a Secretaria da Fazenda, praticamente nas 3 partes, e hoje na Controladoria, que também foi criada no final do ano passado. Tá? Então, pode ir para o próximo slide, Sheila? O controle. Ai, desculpa, gente. É aqui? Eu aperto olhando para algum lugar? Não? Foi. Então, falando do controle interno, vale dizer que o sistema paulista, até o ano passado, ele funcionava assim. Tinha a Corregedoria Geral da Administração, a CGA, que era ligada à Secretaria de Governo, e que cuidava basicamente dos processos correcionais de agentes públicos, mas fazia isso em parceria com a PGE também. O Departamento de Avaliação e Controle era ligado à Secretaria da Fazenda e fazia toda a auditoria de todos os órgãos e entidades do Estado, mas respondia para a Fazenda, não diretamente para o governador. E ela fazia também a vistoria de entidades, que também é uma missão da CGA. E a Procuradoria-Geral do Estado fazia basicamente os procedimentos disciplinares. Então, você tinha 3 órgãos ligados a outras 3 secretarias, e esse sistema descentralizado, com duplicidade de atribuições, não tinha autonomia nenhuma, porque você não falava diretamente com o governador, né? E o Tribunal de Contas do Estado já vinha recomendando, desde 2015, a criação de uma controladoria, nos mesmos moldes da CGU na União,
da CGM aqui na Prefeitura de São Paulo e na maioria dos estados. São Paulo é um dos últimos estados a adotar o conceito de controladoria geral. Tá? Então, deixa eu passar aqui para o... Mas, felizmente, o Dória implementou a controladoria através da Lei 1.361 e com as seguintes competências: prestar assessoramento ao governador do estado em assuntos pertinentes ao seu governo, seu objeto institucional, celebrar os acordos de leniência no âmbito da administração pública direta e indireta e exercer a função de órgão central do Sistema Estadual de Controladoria e do Sistema Estadual de Defesa do Usuário do Serviço Público. Esse ano, o governador Rodrigo Garcia decretou a organização da nova controladoria. Até então, ainda não estava organizada. E a estrutura básica, finalística mesmo da controladoria, ela é composta pela coordenadoria de auditoria, onde ela é ocupada exclusivamente por APOFs em função designada de corregedor, e cuja atribuição é exercer toda a fiscalização patrimonial, orçamentária, operacional, contábil de todos os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. A coordenação de controle estratégico e promoção da integridade visa gerenciar possíveis riscos e tratá-los de maneira preventiva e também implementar o controle interno em todas as setoriais, de maneira que haja uma melhor governança e compliance em todos os órgãos do Estado. Aqui é uma coordenadoria composta por APOFs e outras carreiras. A coordenadoria correcional é praticamente a antiga CGA, com os corregedores indicados. A Corregedoria e Defesa do Usuário do Serviço Público, ela vem para fomentar a transparência pública e para organizar as ouvidorias em todos os órgãos também do Estado. Então, hoje, a nossa carreira está basicamente nos primeiros 2 quadrantes, mas poderia estar em qualquer uma delas, já que essas 4 são as principais macrofunções do controle interno. Tá? Então, por aí, a gente pode avaliar que o controle interno ele se configura em um importantíssimo aliado do gestor, pois sua atuação independente dentro do órgão permite uma base de dados segura, objetiva, impessoal para a tomada de qualquer decisão, de maneira a estimular a governança, a executar atos de maneira eficaz com foco na coletividade. O controle permanente no orçamento irá permitir que a sociedade acompanhe que os recursos públicos sejam aplicados com a devida eficiência, eficácia e economicidade. Princípios esses fundamentais para gerir o gasto público. Tá? Agora, eu queria dizer que a controladoria, para funcionar mesmo, ela só funcionar de verdade, ela precisa que seus servidores sejam independentes e autônomos. E isso tem sido muito discutido na mídia agora, em época de eleição, né, com candidatos falando em ter uma carreira própria para a controladoria. Mas a AGESP acha que no estado de São Paulo já tem 2 carreiras que foram constituídas para isso. E tem 400 servidores à disposição, capacitados e concursados para dar continuidade à controladoria, que, se for necessário, que sejam novos concursos nessas carreiras, e não criar uma nova carreira com as mesmas atribuições que já existem hoje. Tá? Então, eu espero que tenha ficado claro o papel do controle interno, tá? Que basicamente é fazer toda a auditoria, ser fiscal da despesa e do gasto público no Estado. Tá? Obrigada pela oportunidade.